Fala, corintiano! O Corinthians poderia ter sido bicampeão brasileiro em 91, mas não teve a chance de jogar a semifinal por causa do famoso e velho tapetão do STJD da CBF. É essa história que eu quero contar aqui hoje. Deixa eu rapidamente me apresentar. Meu nome é Cássio Politi, eu fui jornalista esportivo ali nos anos 90, 2000, de jornais, rádios aqui de São Paulo. Depois acabei migrando para o marketing, especialmente na área de conteúdo, tenho uma empresa nisso há muitos anos, mas há alguns anos acabei voltando a produzir conteúdo de esporte, um pouco de Fórmula 1 e desde 2024 o canal Memória Fiel, que fala de histórias do Corinthians, a minha grande paixão, possivelmente a sua também. E hoje eu quero contar essa história, do Corinthians no Brasileirão de 91, entender o que aconteceu. Vamos voltar então no tempo. O Corinthians era o atual campeão brasileiro, tinha sido campeão em dezembro. Em 91, a CBF inverteu, botou o Campeonato Brasileiro no primeiro semestre. Então o Corinthians entrou como campeão e, como mostra essa reportagem da Placar, tinha toda a expectativa de ser bicampeão. E o campeonato começaria ali, cara, em finalzinho de janeiro, tá? E olha só essa matéria aí do estado de São Paulo, do dia 17 de janeiro. O que ele fala? Que os clubes e a CBF mudaram o regulamento, faltando 2 semanas para o campeonato começar. Seria pontos corridos, um turno único, 20 times, pontos corridos, quem fizesse mais pontos seria campeão, turno único. Mas aí mudaram, não, vamos fazer o turno único, mas vamos colocar também uma semifinal ali. Tá? Semifinal, então os 4 primeiros, obviamente, se classificavam. Essa informação é importante porque é em torno dela que gira toda a confusão que eu vou contar aqui. Bom, o Corinthians começou o ano fazendo alguns amistosos e fazendo a Supercopa, nos mesmos moldes de hoje. Ela só ficou muito tempo sem acontecer, mas era aquilo, o campeão brasileiro versus o campeão da Copa do Brasil, ou seja, Corinthians e Flamengo. O Corinthians ganhou a Supercopa 1-0, esse gol do Neto que você viu aí. E tinha também, ao mesmo tempo, no primeiro semestre, o Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, acabou sendo eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil e seguiu firme no Brasileiro. O Neto, obviamente, ainda era o grande nome do Corinthians. Estava mais magro, tinha feito uma boa pré-temporada, provavelmente motivado ali pelo título brasileiro. Chegou, como mostra a reportagem aí, quase 5 quilos mais magro, para 91. E, cara, o próprio Neto foi bem no primeiro semestre, tá? Há quem diga, até já disseram isso aqui nos comentários do canal, ou há quem entenda, que aquela foi a melhor fase da carreira do Neto. Claro que isso é uma questão de opinião, você pode pensar diferente. Mas muita gente diz isso, cara, de janeiro a maio de 91 ali, ele teve, até um pouco mais, ele teve a melhor fase da carreira dele. Pode ser, tá vendo aí alguns gols dele. O fato é que ele estava bem, se foi a melhor fase ou não é a sua opinião, mas ele foi para a seleção brasileira, chegou a ser capitão da seleção do Paulo Roberto Falcão e ajudou o Corinthians na campanha ali no Brasileirão. A campanha do Corinthians foi boa, o Corinthians perdia muito pouco, mas, por outro lado, também empatava muito. Então acabava, em alguns momentos, sim, brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, mas aí empatava um jogo aqui, ali, ganhava, perdia, tal. Com essa campanha ele ficava normalmente ali entre os 6 primeiros. Lembrando que 4 se classificavam. O campeonato avança, faltando 4 rodadas para terminar. Corinthians faz 2 jogos, ganha do Grêmio em casa, por 2-1, e ganha do Flamengo no Maracanã, num jogo que o Neto fez um golaço de falta, você deve se lembrar, um gol do meio da rua, esse gol aí, do meio da rua, um dos gols mais bonitos da carreira dele. O Corinthians ganha do Flamengo por 3-2 e entra definitivamente na briga por uma das 4 vagas. Então, depois desse jogo, faltavam 2 rodadas para terminar aquele turno único e ver quem foram os 4 classificados. Então, na penúltima rodada, o Corinthians vai pegar o Bahia em Salvador e empata por 1-1. Você está vendo aí o primeiro gol, o gol de pênalti do Bahia. O Corinthians empata
depois com o gol mais comum que havia naquela época, para nós corintianos, que era o gol de falta, né, do Neto. Bom, com esse empate na penúltima rodada, a classificação do Brasileirão foi essa aí, ficou sendo essa aí, né? São Paulo em primeiro, São Paulo obviamente tinha um timaço, né? Seria nos anos seguintes bicampeão do mundo, então estava muito bem. O Bragantino ainda tinha um time forte, em segundo lugar, 24 pontos, né? Lembra que valiam 2 pontos a vitória, tá? Aí depois vinha Atlético com 23, Corinthians com 22 e o Fluminense com 21, sem tapetão, né? Por que sem tapetão? Porque entre a penúltima rodada, que foi esse jogo aí que eu mostrei com o Bahia, e a última rodada, o Fluminense foi beneficiado por um julgamento do STJD. Por que que houve esse julgamento? Bom, deixa eu mostrar uma reportagem do Globo Esporte da época, que você vai entender exatamente o que aconteceu ali. O que era fácil prever aconteceu. Fluminense e Botafogo, o mais velho clássico do futebol carioca, começou, mas não acabou. O pequeno estádio das Laranjeiras virou uma praça de guerra e por pouco tudo não termina numa grande tragédia. Às 3 da tarde já não havia ingressos nas bilheterias. Na mão dos cambistas, o preço era até 3 vezes maior. Quem não tinha dinheiro voltou para casa ou apelou para as árvores e para o muro em volta do estádio. Quer dizer, por que então vai fazer jogo aqui? Vai fazer jogo no Caio Martins, outro lugar maior, que dá mais ingressos. Mesmo quem tinha ingressos passou por muito aperto para entrar. Dentro do estádio o clima é de guerra e as torcidas se provocam o tempo todo. Antes da partida começar, alguns botafoguenses já sacodem o alambrado. Mas o pior aconteceu no intervalo da partida. Enquanto os jogadores saíam de campo, vejam só o que a torcida do Botafogo fez. Derrubou o alambrado do estádio. Alguns comemoram a destruição. O juiz José Roberto Wright vai ver se o jogo ainda pode continuar, mas o campo é invadido pelas duas torcidas e a pancadaria toma conta do estádio. Enquanto alguns torcedores tentam sair com crianças, outros querem brigar. O resultado é esse: selvageria por todos os lados. Confusão, mulheres presas, crianças machucadas. Também fora do estádio, as marcas da briga. O ônibus do Botafogo é depredado. Resultado: mais um jogo de futebol vai ser decidido no tapetão da CBF. Eu relatarei exatamente os fatos. Em cima dos fatos está o alambrado derrubado na torcida do Botafogo. De quem é a culpa? Dos torcedores do Botafogo que derrubaram o alambrado? Dos tricolores que provocaram a torcida adversária? Todos têm sua parcela. Mas a maior, sem dúvida, cabe à insensibilidade dos dirigentes que comandam o futebol brasileiro. Foram eles que, por não saberem organizar um calendário, marcaram um clássico da tradição de Fluminense e Botafogo para um estádio que, sabidamente, não oferece a menor condição de segurança. Cara, as imagens e a própria reportagem mostram claramente que não foi um ato isolado da torcida do Botafogo, não é? Se fosse aquela coisa, a torcida do Botafogo estava ali no campo, derrubou alambrado, brigou com a polícia, tudo, você poderia dizer, tá bom, vale uma punição para a torcida do Botafogo. Mas o que a gente viu aí na reportagem é que as duas torcidas, né, tiveram um comportamento violento. As duas invadiram o campo, as duas brigaram no campo, né? Fala depois ali claramente que o ônibus do Botafogo foi depredado. Quem será que depredou, né? Então, claro que é terrível você ver crianças ali, né, no meio da confusão, sem nada a ver com isso. Foi lá uma família para ter lazer e passa por tudo isso. Mas o ponto para mim aqui as duas torcidas brigaram. O que fez o tapetão do STJD? Juiz da época era o presidente do STJD, era o Moacir Ferreira da Silva, deu os pontos para o Fluminense, né? A imprensa na época procurou paralelos no mundo, né? Encontrou ali casos, né, como essa reportagem da Folha que mostra
claramente que, olha, essa decisão do STJD contraria decisões que a gente anda vendo pelo mundo, na Itália, por exemplo, né? Não é isso que acontece, né? Ou pune os dois clubes, ou multa, ou faz alguma coisa, mas os dois clubes deveriam ter sido punidos, porque, independentemente de quem começou, os dois se envolveram em confusão, em atos de violência e tudo mais. Mas não, a torcida, o STJD entendeu que o problema foi só da torcida do Botafogo, embora o jogo fosse no estádio do Fluminense, e deu o ponto, né, do jogo, porque o jogo terminou empatado, então deu a vitória, ou seja, um ponto a mais para o Fluminense. E aí o que aconteceu? Faltando uma rodada, o Fluminense empatou com o Corinthians na quarta posição no número de vitórias, no número de pontos, e ganhava no número de vitórias. Obviamente o STJD tinha feito essa conta, né? Bom, vamos para a última rodada. O Corinthians pega o Náutico no Pacaembu, ganha o jogo com aquele gol do Neto de sem pulo, que você deve lembrar aí, e a classificação, né, acaba ficando da forma como estava antes da última rodada, porque o Fluminense também ganhou. O Atlético Mineiro acabou empatando e perdeu uma posição. Então a classificação final depois do tapetão foi essa aí, né? 26 pontos, São Paulo e Bragantino em primeiro. São Paulo, nos critérios de desempate, fica na primeira posição. Depois empatados com 24, Fluminense, Atlético Mineiro e Corinthians. Então o Corinthians deveria ter entrado em quarto colocado, o Fluminense com um ponto a menos em quinto, mas conseguiu ali a ajuda do tapetão do STJD para ir para a semifinal. Claro, veio toda aquela onda depois, o Corinthians vai para o STJD, vai reclamar no STJD, vai reverter alguma coisa, né? É óbvio que não. Depois, obviamente, o STJD deu ganho de causa para o Fluminense, você esperava outra coisa. E o Corinthians flertou com a ideia de ir para a Justiça Comum, né? Acabou desistindo da vaga e na semifinal acabou que, né, o Fluminense perdeu do Bragantino, perdeu 1-0 o primeiro jogo, empatou o segundo. No final foram São Paulo e Bragantino, os dois primeiros ali, e o São Paulo foi campeão. Como eu já disse, os dois eram times fortíssimos, e o São Paulo foi campeão legitimamente, não teve nada a ver com o rolo, né, do STJD. Mas a coisa que fica é essa, né? O Corinthians ficou fora da semifinal. Vamos ser bem ponderados aqui, a gente torce, mas não distorce. Isso significa que o Corinthians ia ser campeão brasileiro? A gente perdeu o bi no tapetão? Não. Não dá para garantir, né? Porque o Bragantino e o São Paulo estavam disputando, eram times fortes, o Atlético Mineiro também, né? O Corinthians poderia ganhar ou não. Estava bem, mas não quer dizer que ia ser campeão. O que é seguro dizer, com absoluta certeza, é que o Corinthians, como todo time grande, cresce quando chega numa fase decisiva de campeonato, poderia ganhar, né? Mas a certeza que a gente pode trazer aqui é perder no campo dói, né? Se o Corinthians vai e perde do São Paulo na final ou do Bragantino na semifinal, quem quer que fosse o adversário, fala, cara, acontece, perder no campo ok, né? Mas perder no tapetão, aí é revoltante. Você não acha? Deixa a sua opinião aí nos comentários. O que você acha, né, que o Corinthians poderia ter feito ou não? E você acha que teria sido campeão? Deixa aí a sua opinião nos comentários, que eu adoro ler os comentários do pessoal, né, que acompanha o canal, porque a turma também entende muito do riscado.